palavras de vida eterna. E nessa noite, quando a gente está aqui celebrando 14 anos, nós temos que nos perguntar: para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Onde nós fincaremos realmente as nossas estacas? Onde nós realmente firmaremos o que nós queremos? Porque em todo tempo o Senhor nos chama a tomar decisão, a tomar um posicionamento. A gente vê isso durante toda a Bíblia. Quer ver? Vamos abrir em Josué, capítulo 24. Eu só coloquei 2 exemplos aqui, mas se a gente pegar a Bíblia, está cheia de exemplos de pessoas que na sua geração tiveram que tomar um posicionamento. Josué 24, um texto bem conhecido. Os versículos 14 e 15. Fica melhor aqui, vou ler aqui. 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué, no tempo dele, ele teve que tomar uma decisão também. Ele teve que se posicionar com o povo dele. O povo dele estava dividido, querendo abarcar novos costumes, novas tradições, novos deuses. Queriam fazer uma mistureba, né? Como dizem por aí. E ele falou: opa, não é assim não. Não é assim não que se serve ao Senhor. Nós não podemos andar no mesmo caminho que os outros povos andam. Nós não podemos ficar servindo a 2 senhores. Nós não podemos servir a outros deuses e falar que nós servimos ao nosso Deus também não. Nós temos que nos posicionar. Se hoje vocês querem servir os deuses que os seus pais serviram, servem vocês, se decidam. Se vocês querem servir os deuses na terra agora que nós estamos habitando, que vocês habitam, sirvam esses deuses. Mas eu já tomei o meu posicionamento. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Josué teve que tomar uma decisão. Nós não podemos ser influenciados o tempo todo por ventos que vêm e vão dentro de modernidade ou de modas que vêm para dentro. Agora eu estou servindo assim. Ah não, isso é normal. Ah não, agora não, deixa disso. Não, isso está sendo radical demais. Não, isso daqui está sendo, não precisa disso tudo não. Deus não vai se importar com isso. Quantas vezes a gente quer que o Senhor se molde aos nossos querer, mas Deus não muda, Deus é imutável. Glória a Deus. Ele não vai abrir mão dele, ele não vai abrir mão do discurso dele, ele não vai abrir mão dos princípios, para que a gente se molde a ele. Nós que temos que tomar a nossa decisão. Nós que temos que tomar a nossa decisão. E os tempos estão ficando cada vez mais difíceis, não é verdade? Os tempos estão ficando estreitos, estão estreitando. Mas novamente o Senhor nos pergunta: aonde nós iremos? A quem nós vamos servir? A quem nós vamos nos prostrar? Se quer servir aos deuses do mundo, serve. Se você quer servir aos deuses das regiões afro, serve. Mas você tem que se decidir quem você vai servir. Qual caminho você vai servir? Qual o Senhor tu vai servir? O mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que falou com os discípulos e vocês. Aleluia. Qual a decisão de vocês? E novamente o Senhor nos pergunta: qual a nossa decisão? Nós estamos em um caminho. Aleluia. Nós estamos percorrendo um caminho. E qual é a nossa decisão? Qual será a nossa decisão nesses tempos difíceis? Qual será a nossa decisão? A gente vê também outra pessoa que teve que se posicionar. Vamos abrir lá em Ruth,
capítulo 1, versículos 16 e 17. Ruth, capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me insta para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outra coisa, que não seja a morte, que me separar, que venha me separar de ti. Ruth, ela teve que tomar uma decisão. Ela também foi dada também a liberdade para ela ir para onde ela quisesse. A gente vê Noemi, né, falando com ela, falando com Orfa, que era a outra nora, e ela fala: olha, meu esposo morreu, o esposo de vocês morreram, meus filhos, e agora eu vou voltar para minha terra. Mas agora, volte vocês. Volte para a casa dos seus pais. Volte para a sua terra. Praticamente, né? Volte aos seus deuses. Volte às suas práticas. Volte. Porque lá vocês ainda podem, de repente, casar e ter uma nova oportunidade de viver lá. As duas tiveram a oportunidade. Orfa, né, vai, dá um beijo em Noemi e volta. Ruth faz essa declaração que é tanto cantada em casamentos e tantas coisas, né? Ela toma um posicionamento e fala: não, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu estou abrindo mão dos meus pais, da casa dos meus pais. Eu estou abrindo mão da minha família. Eu estou abrindo mão dos deuses que meus pais servem. Mas não me deixe ir, ficar longe de você. Eu quero ir para o seu povo. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ela teve que se posicionar, e através do posicionamento dela, a geração, né, é restaurada. A linhagem de Jesus vem através dali também. Olha só um posicionamento como mudou toda uma história. Glória a Deus. Há uma necessidade do tempo inteiro de nós nos posicionarmos, querido. Amém, Jesus. Como igreja nós temos que nos posicionar. Como igreja nós temos que realmente rever e constantemente responder a essa pergunta: para onde nós iremos? E tem mais, né? Quando a gente se toma uma posição. Eu coloquei outro texto aqui para a gente ler. Deixa eu colocar os óculos porque eu não estou enxergando mais nada que eu escrevi. Diz assim, em 1 Reis 18, 21. É um texto que Elias, ele fala também. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Há um tempo de que não dá mais para ficar em dois pensamentos. E nós estamos num tempo assim, queridos. Nós, como igreja, estamos sendo levados, né? Estamos dentro de um tempo assim, onde não tem como mais a gente ficar em dois pensamentos. Não tem como a gente achar que tudo que está se aprovando no mundo é aceito dentro do reino. A gente não tem que achar que as leis dos homens são superiores ao que a Bíblia diz. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se a Bíblia é a palavra de Deus, seguia. Se são as leis que o homem está fazendo por aí, então se é nisso que você acredita, segue. Mas não tem como ficar entre dois pensamentos. Ou nós cremos que a palavra é a verdade, ou nós cremos que a Bíblia ela é inerrável, ela não erra mesmo. Ou nós cremos no que os princípios que são falados e como igreja nós caminhamos para o alvo que é Cristo Jesus, que é a eternidade, que é o arrebatamento da igreja, que é nós aceitarmos juntos com Jesus naquele grande dia. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos viver lá no mundo.
Não tem como ficar andando entre dois pensamentos. Nós não estamos mais em tempos para isso. Oh, Deus. Nós não temos mais tempo para ficar brincando. Nós não temos tempo para ficar achando que o tempo inteiro Deus vai estar nos dando oportunidades atrás de oportunidades. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós falarmos a quem nós servimos. É tempo de realmente nós nos levantarmos e falarmos: é Ele que nós servimos, é na Bíblia que nós cremos e nós não mudamos. É verdade. Jesus, quando olha para os discípulos, Ele fala: e vocês querem ir? Vai! Pode ir! E Jesus ainda fala ainda mais para ele: olha, para os outros, né? Se isso vos escandaliza, eu falar quem eu sou, que eu sou o pão da vida, se isso vos escandaliza, imagina se vocês verem o Filho de Deus em toda a sua glória. Se simplesmente eu falar quem eu sou já está escandalizando vocês, se quem Jesus é nos escandaliza, meu irmão, é melhor nós irmos embora. Porque Ele não vai mudar quem Ele é por nossa causa. Ele é santo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que abre portas e ninguém fecha. É aquele que fecha portas e ninguém abre. É aquele que vive eternamente. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele não vai mudar nada de quem Ele é por causa de nenhum de nós. Ele não vai mudar por causa de governos. Ele não vai mudar por causa de leis. Ele é Deus. E se isso nos escandaliza, quando Ele fala: olha, vai por esse caminho, não. Se isso nos escandaliza, imagina o dia quando Ele voltar e arrebatar a igreja dele. Oh, Deus. Santo é teu nome, Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o caminho. Porque a Ele nós servimos. E tem mais, em Mateus 11:6, Ele fala assim. Coloca aí. Aleluia, Jesus. Mateus 11:6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Glória a Deus. Bem-aventurado. Oh, Jesus. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado é aquele que entende as minhas palavras. Bem-aventurado é aqueles que entendem os princípios que na minha palavra estão. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Bem-aventurado é aquele que ainda que passe perseguições não muda. Bem-aventurado é aquele que permanece firme no que a palavra diz. Bem-aventurado aquele que ama a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que vive a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que ama a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Aleluia, Deus. Mas tem uma coisa, né? A verdade, o reino, ela seleciona naturalmente. Foi o que a gente viu ali com os discípulos. Tinha muitos, não eram só os 12 que estavam ali, não, né? Por isso que muitos falam que muitos voltaram para suas vidas. A verdade, a palavra, Jesus naturalmente seleciona. Porque para viver a palavra a gente tem que reconhecer quem Jesus é. A gente tem que aceitar quem Jesus é. A gente tem que entender quem Ele é e que tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo será para Ele sempre. Amém. A gente tem que entender quem Jesus é. E nesse tempo está tendo seleção natural. O Senhor tem selecionado a sua igreja. E a igreja tem que caminhar por esse caminho. Para onde nós iremos? Nós iremos para Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós ficaremos contigo, Jesus. Para onde nós iremos?
gente vê nesse texto é que também tem os benefícios. Porque o permanecer em Cristo traz revelações sobrenaturais. Aleluia. Quantos aqui estão prontos a permanecer com Cristo aí? Diga amém. Amém. Você está pronto para ir para revelações maiores em Deus, meu amado, então? Você está pronto que o Senhor te revele coisas que até então Ele não havia revelado? Porque o permanecer em Cristo nos leva a outro nível com Ele, nele. O permanecer em Cristo traz uma revelação de quem Ele é de uma forma sobrenatural. Aleluia. Ou vocês acham que Pedro deu aquela declaração dele mesmo? Quando Jesus fala para ele, para onde vocês querem ir? Pedro fala, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava reconhecendo ali quem era Jesus. Ele estava falando que Jesus era a vida eterna. Ele estava reconhecendo que Jesus é a vida eterna. E que somente nele nós seremos supridos. Quando a gente permanece, o Senhor traz revelações novas sobre quem Ele é para nós. Ele traz revelações do que nós precisamos para esse caminho. Ele traz revelação para onde nós temos que caminhar com Ele. Porque quando Pedro fala, não, nós não vamos te deixar, nós não vamos abrir mão de caminhar contigo, nós não vamos abrir mão de ver quem tu és, nós não vamos abrir mão de deitar ao teu lado, nós não vamos abrir mão de caminhar ali para a próxima cidade contigo, nós não vamos abrir mão de ver o que o Senhor vai fazer com aquele homem que está leproso, nós não vamos abrir mão de ver o que o Senhor vai fazer com aquela menina ali, nós não vamos, mesmo que eles ainda não tivessem visto tudo. Quando ele tomou a decisão de ficar do lado de Jesus, quando os 12 tomaram, eles estavam recebendo com isso tudo o que eles iriam viver com Jesus. Tudo que eles iam ver em Jesus. Quando eles tomam uma decisão, eles vão viver coisas sobrenaturais em Deus. Amém. Quando nós decidimos de coração, mente, nos posicionar para seguirmos sempre com Jesus, amarmos Ele e mergulhar nele e saber, Senhor, eu quero saber mais de Ti, quem Tu és, como Tu és, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para essa cidade, o que o Senhor tem para essa nação. Senhor, eu quero saber, Pai, Senhor, eu estou em Ti, Tu és a palavra de vida eterna, em Ti nós cremos. O Senhor vai trazendo revelações. O Senhor vai trazendo até aquele dia que Ele nos levará com Ele. Porque Ele nos garante que Ele nunca vai nos deixar. Que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ainda, enquanto o Senhor permitir que aqui nós estivermos, nós ainda temos grandes coisas a conhecer dEle e de quem Ele era. Amém? Deus tem coisas a nos revelar. Deus tem coisas maiores a revelar a esta igreja, pastor, pastora. Deus tem coisas maiores para este lugar. Deus tem coisas maiores para a sua vida, meu irmão. Mas é muito mais do que simplesmente ficar só vindo. É o mergulhar nele. É querer saber quem Ele é. É querer saber que palavras de vida eterna são essas. Se tu tens, eu quero, eu quero, eu quero. É como querer ter fome e sede de Deus. Aleluia. Nós estamos em tempos que nós temos que buscar a Deus constantemente. Verdade. Nós temos em tempo que nós precisamos levantar de manhã. Cada dia a gente tem uma notícia diferente, não é verdade? Cada dia nós somos surpreendidos com algo que a gente fica assim, meu Deus! Mas cada dia também o Senhor tem uma revelação nova para nós, para a gente falar, meu Deus! Aleluia! Que Deus lindo e bom é esse! Verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se o mal tem algo, a palavra ainda diz, basta cada dia o seu mal. Mas as misericórdias, elas se renovam toda manhã. Então, se tem o mal, mas também tem a misericórdia. Tem a misericórdia se renovando. Em que lado nós vamos estar? Para onde nós iremos? Para o lado da misericórdia ou para o lado
ficar assustado. Para que lado nós correremos? Vamos para a misericórdia, amém? Amém. Porque ela se renova sobre todos também. Toda manhã ela se renova. Então permanecer em Deus nos traz revelação dele, de quem ele é para as nossas vidas. Esse é o caminho que a igreja tem que seguir. A igreja tem que ir para Jesus. A igreja tem que andar com Jesus. A igreja tem que querer caminhar com Jesus. A igreja tem que estar em Jesus. Decidir por Jesus sempre. E quando a gente decide também, vamos abrir em João 8,31. A gente vê o próprio Jesus falando sobre quem permanece nele. E ele também tinha falado outras coisas também leituras antes. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí a gente vê o próprio Jesus falando, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Tempos difíceis Josué passou, mas ele tomou uma decisão, mesmo em tempos difíceis. Ruth estava num tempo também bem difícil, mas ela também se posicionou. Os discípulos também estavam caminhando ali com Jesus. E também imagina, hoje a gente tem aqui a palavra, né? Está aqui, a gente já sabe tudo que aconteceu. Mas imagina naquele tempo, eles estavam tendo que crer em Jesus pelo que Jesus falava ali para eles mesmos. E outros vinham e falavam assim, mas a gente não conhece o pai dele? É José. A gente não conhece a mãe dele? É Maria. O pai dele era carpinteiro, agora o cara fala que ele é filho de Deus, que veio do céu. É um doido, gente. Vocês estão vendo que esse cara é doido, não? Quantos não tentaram, né, dissuadir, jogar coisas, jogar incredulidade, trazer Jesus falando, olha, se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos. Mas meu discurso é no mudo. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou, né? E tanto que fala aqui no capítulo 8, quando Jesus, depois de dar um discurso que ele fala assim, e olha, eu digo mais, eu sou. Quando ele falou, eu sou, ai não, para os judeus ali foi até demais, né? Fala que eles até pegaram em pedra para atacar em Jesus. Porque quando falava eu sou, já se referia sabendo assim, quem fala, né, eu sou era só Deus, eu sou, é o grande eu sou. E quando Jesus fala eu sou, Jesus está falando eu sou Deus. Amém. Eu sou o próprio Deus que está falando com vocês. Glória a Deus. E os judeus, não, aí foi demais. O cara falou que ele é Deus. E Jesus falou, mas se vocês crerem, e é o que creram, Jesus falava, se vocês permanecerem, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E esses discípulos aqui, eles mudaram toda uma história também. Por eles falarem, olha, para onde nós iremos? Nós vamos com você, tu és a palavra, tu tens as palavras de vida eterna, nós não abrimos mão de caminhar contigo. Os discípulos mudaram toda uma geração, mudaram nações, mudaram história, chegou até nós. Obrigado, Senhor. Por pessoas que se posicionaram em Cristo. O nosso posicionamento hoje vai contar para as próximas gerações. Hoje nós nos posicionarmos vai contar para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, até aquele dia que o Senhor virá, né? Aleluia. Aí quando Ele não vier. Mas da mesma forma, Ele sempre vai nos perguntar, e aí? Tá difícil para você? Você quer permanecer? E aí? Ou você quer abrir mão? Mas para onde nós iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde você vai correr, meu amado? Para onde você vai correr? Quem é a sua fonte? A nossa fonte está no nosso Deus, amém?
A Ele nós devemos correr. A Ele, como igreja, nós temos que correr para Ele, conhecer dEle e viver nele. Para onde a Igreja Batista Jesus é a Vida de Santa Maria vai correr para Ele. Para onde a Batista Jesus é a Vida de Valparaíso vai correr para Ele. A de Ceilândia para Ele, a de Cabeceiras para Ele, a do Riachuelo para Ele. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Esse é o nosso caminho até aquele grande dia que o Senhor virá e nos levará para Ele mesmo. Esse é o futuro da igreja. Esse é o nosso futuro, onde nós assentaremos junto com Ele. E nós, sim, estaremos com Ele para toda a eternidade. Este é o caminho da igreja. O caminho da igreja é permanecer em Cristo. Amém? Amém. O seu caminho é permanecer em Cristo. Amém? Vamos permanecer em Cristo na sua palavra. E as demais coisas Ele fará por nós. Vamos ficar em pé? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele, e somente Ele, é a nossa fonte. Amém. Nós não temos para onde correr, queridos. Verdade. Nós não temos para onde correr. Nós temos que correr para Ele. Ele é o nosso alvo. Aquela música que diz: meu alvo é Cristo. É isso, meu alvo é Cristo. E conhecer a Cristo cada dia mais. Então nessa noite eu te convido a orar e renovar a sua aliança com esse Deus. E falar: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde voltar. Do mundo tu já me tiraste, Pai. Na vida que eu tinha tu já me tiraste, Senhor. E se realmente você não tem para onde voltar, renovas essa aliança com o Senhor e fala: Senhor, eu não abro mão de te seguir durante este ano e durante todos os anos que o Senhor tem para a minha vida. E se você sabe que tem algo que está te fazendo se afastar dessa fonte, que é a fonte da vida eterna, e você sabe que tem te afastado de Jesus, talvez Ele te confrontar está sendo difícil demais para você. Quando Ele confronta o teu pecado e Ele fala: eu sou santo, eu não vou compartilhar com o pecado. Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Eu não habito em lugares onde o pecado está. Eu sou santo. Às vezes você está em conflito aí em relacionamentos e o Senhor está falando: é a hora de abrir mão. Para onde você vai? O meu discurso está sendo difícil demais para você? Eu tenho te chamado à santidade. Eu tenho te chamado ao compromisso. Eu tenho te chamado a viver coisas maiores comigo. Mas para isso você tem que abrir mão. Eu não vou mudar quem eu sou por sua causa, mas eu te transformo se você deixar. Se você deixar, eu te faço um novo homem, eu te faço uma nova mulher, eu te coloco em lugares altos. Você não vai viver mais por vistas, você vai viver sobre a minha palavra. Eu não mudo, mas mudo todo aquele que vem a mim. E eu posso te mudar. Eu posso te levar a lugares onde você ainda não foi. Eu posso te revelar coisas que ainda você sequer imagina que existe. Essa é uma noite onde nós estamos comemorando 14 anos. E mais caminho tem para andar. E o Senhor quer trazer coisas novas. Mas para trazer coisas novas a gente tem que abrir mão de coisas velhas. A gente tem que abrir mão às vezes de coisas que a gente está fazendo durante o mesmo jeito durante anos e anos. E o Senhor fala: chega! Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho coisas novas para este ministério. Eu tenho coisas novas. Eis que grandes coisas ainda eu irei fazer.
Senhor tem tudo novo para nós. É tempo de nós vivermos o novo do Senhor nas nossas vidas. Os discípulos viveram coisas sobrenaturais quando eles se posicionaram. E coisas sobrenaturais o Senhor ainda tem a fazer. Então ore neste momento. Ore nesse momento e fala: Senhor, eu quero viver coisas novas em Ti. Eu quero viver coisas novas em Ti. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Espírito Santo de Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Te agradecemos por quem Tu és em nossas vidas, por quem Tu és na Tua igreja. Tu és o Senhor dela. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos, assim como Josué, nós queremos assim, Pai, como Ruth, assim, Pai, como Pedro declarou. Nós queremos permanecer em Ti, na Tua palavra. Nós queremos permanecer em Ti, na Tua palavra, Pai. Se revele a nós de uma forma sobrenatural. Senhor, mostra, Pai, coisas novas para individualmente como igreja. Que nós possamos, sim, Deus, caminhar para tudo que o Senhor tem para nós, para o nosso destino. Que nós possamos caminhar, Senhor, e que nós possamos viver coisas novas. Pai, nós renovamos a nossa aliança contigo nessa noite. Declaramos, Pai, a nossa dependência ao Senhor. Declaramos a nossa dependência, Pai. Ó Senhor, que em dias difíceis nós possamos ouvir a Tua voz. Que em dias difíceis, Senhor, nós sejamos prontos, Pai, a ter coragem de nos posicionar. E, Senhor, que nós sejamos revestidos pelo Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. E que nós possamos, Senhor, caminhar para o alvo, até aquele dia, Pai, que o Senhor nos dará a Tua igreja, e onde nós estaremos juntos, onde nós viveremos juntos a Ti eternamente. Pai, nos ajude como igreja, nos ajude, Pai, nos ajude, porque nós não temos para onde ir, a não ser o Senhor, a não ser a Ti, porque Tu tens e Tu és a palavra de vida eterna. Nós Te adoramos nessa noite, Te rendemos honra, louvor e toda adoração. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amado? Te adoramos, Senhor. Te glorificamos porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. Hoje é um dia de festa. E graças a Deus pelos 14 anos, né? 7, imagina, mais 7. Esse número é tremendo, né? Glória a Deus. Você pode